Oi gente, meu nome é Mariana e hoje eu vim contar pra vocês sobre uma das minhas mais recentes leituras, que foi A Balada do Black Tom, do Victor LaValle. Esse vídeo é meio que um oferecimento do Clube Tintaglia de Literatura, né? Não foi elas que me mandaram exatamente o livro, eu comprei, mas eu só li por causa do clube. E se você ainda não conhece o Clube Tintaglia, eu vou deixar o link aqui embaixo. É um clube super diferente e incrível, tem uma proposta maravilhosa com conteúdos exclusivos, com um PIN. Você não recebe o livro físico, né? Como eu disse, eu mesma comprei esse, mas todos os outros conteúdos são exclusivos e muito legais. A Balada do Black Tom, como diz aqui na capa, um tributo e uma crítica a Lovecraft. Se você não conhece o autor H.P. Lovecraft, é um autor de horror, de terror, considerado um clássico, mas que também é muito racista e xenofóbico. E o Victor LaValle é um autor negro que, quando criança, lia muito Lovecraft e foi muito inspirado por ele, mas entendeu as suas problemáticas, né? Entendeu que ele era um racista, um xenofóbico, e quis fazer uma releitura de um dos contos mais xenofóbicos do Lovecraft, e com isso nasceu A Balada do Black Tom. Esse livro é uma releitura de O Horror em Red Hook, com a visão reimaginada, né, do Victor LaValle. Essa edição aqui é da Morro Branco, é em capa dura, foi traduzida pelo P.T. Rissati e publicada em 2018. Para vocês terem uma noção, o Victor LaValle escreveu esse livro no original em 2016, e o conto do Lovecraft é lá de 1927. Esse livro foi vencedor de 3 prêmios e finalista de outros 5, então ele é muito aclamado mundo afora. Nessa edição da Morro Branco você lê tanto a Balada do Black Tom, né, logicamente, que é o título principal, como também você pode ler aqui no final, caso você queira, o conto original do Lovecraft, O Horror em Red Hook. Se você ler os dois, você vai perceber, pelo menos eu achei isso, que o conto do Lovecraft, além de ser xenofóbico e racista, também é escrito de uma forma que o horror está nas criaturas sobrenaturais, sabe? No terror cósmico pelo qual o Lovecraft é muito conhecido. Então todo o terror da história dele, pelo menos pra mim, tá nessas criaturas sobrenaturais, no que não existe. Já a Balada do Black Tom, apesar de também ter esse horror cósmico, né, porque é uma releitura, não é uma história totalmente original, pra mim o horror da Balada do Black Tom ficou nas coisas que são mais reais, né, no racismo real, né, nas coisas que o personagem principal, que é o Black Tom, passa e ele se transforma, né, até ele ter contato, né, com o rei adormecido, o grande Clayton, que é o Túlio, ou Cthulhu, eu não sei como se fala, então eu chamo de Clayton. Então essa pra mim é a grande diferença entre as duas histórias, né? Uma vai se firmar mais no horror sobrenatural, no horror cósmico, enquanto o outro tem mais essa proeminência, assim, é tão atual em algumas coisas que dá mais medo ainda, sabe? Mas enfim, falando um pouco da história. O Black Tom, na verdade, começa a história como Charles Thomas Tester, que é um cara preto, né, que vive no Harlem e que mora com seu pai, Otis. A sua mãe morreu há alguns anos e tanto o pai quanto a mãe eram músicos, né, ou pelo menos gostavam, né, tinham talento musical, né? O pai dele tocava muito violão e a mãe dele tocava muito piano. Só que o Charles Thomas Tester, ele não tem nenhum talento musical. Ele luta pra colocar comida na mesa, né, pra garantir a sobrevivência do seu pai e dele também, né? E ele tenta ser invisível o máximo possível durante os passeios dele na cidade, né, porque ele sabe o tipo de atenção que ele chama pra si, né, por causa da cor da pele dele. Então ele bota um terno comum, leva o estojo do violão do pai dele
pra cima e pra baixo, mesmo que ele não saiba muito bem tocar o violão, né? E ele vai tentando arranjar a sua vida. E a vida dele vai ficar um pouco mais sombria em termos sobrenaturais quando ele aceita fazer um trabalho para levar um livro específico para uma mulher muito estranha no Queens. E além dessa entrega, ele conhece na rua também um homem chamado Robert Sweden, aborda ele chamando para tocar violão na festa que vai acontecer na casa dele em 3 dias. E isso é muito estranho porque o Charles Thomas Tester, ele não sabe cantar, ele toca bem mais ou menos, né? Então ele fica estranhando esse convite e o pagamento, que é muito alto também. E esses 2 encontros vão marcar o começo, né, dessa aventura bem sombria, assim, bem aterrorizante e que vai mudar completamente a vida do Charles Thomas Tester até ele ser somente conhecido como Black Tom. O livro é dividido em 2 partes. A gente tem uma primeira parte que vai contar a história do Tommy Tester, né, do Charles Thomas Tester, né? Então vai ser o ponto de vista dele, o que acontece com ele, né, os encontros que ele tem, né, as coisas estranhas que acontecem com ele. E depois a gente vai ter a segunda parte, que é com o detetive Malone, né, que é uma figura que aparece na vida do Tommy Tester, né, que aparece na primeira parte do livro, mas na segunda parte ele tem o seu ponto de vista contado. Ele também vai se envolver, né, nas histórias tenebrosas que vão acontecer com o Black Tom. Então esse pra mim foi um livro 4 estrelas. Eu gostei bastante da narrativa do Victor LaValle. Eu acho que ele conduziu a história muito bem. É um livro fácil e rápido de ler. E principalmente eu acho que ele fez uma coisa muito importante reescrevendo a história do Lovecraft, porque ele pegou uma história totalmente racista e xenofóbica, não tinha sentido nessa parte, e reimaginou essa história, né, de uma forma diferente, né, com a mesma essência, né, de horror cósmico, de ser uma coisa aterrorizante, né, mas não colocando a culpa disso tudo, a culpa de todos os crimes, em pessoas não brancas. Eu acho que principalmente nos dias de hoje, essa atitude do Victor LaValle é muito importante de ser replicada, porque assim, as pessoas estão num momento, né, não sei se a maioria das pessoas, mas muitas pessoas estão num momento em que veem o mundo de forma preto ou branco, sabe? Não tem cinza, não tem outras cores, não tem um espectro, é uma coisa só, ou é preto ou é branco, sabe? E a vida não é assim. E eu acho que a literatura, mais uma vez, com seu poder de comunicação, né, serve mais uma vez para mostrar como a vida tem esses tons de cinza, né? Tem essas várias cores sobrepostas. O Lovecraft, para muitas pessoas, talvez até para a maioria, era um bom escritor e era xenofóbico e racista para 100% das pessoas. Só que isso não impediu o Victor LaValle de gostar das narrativas do Lovecraft. Só que ele viu a problemática dos contos do Lovecraft, né? Viu a problemática do próprio autor e decidiu fazer algo a respeito nas suas próprias palavras, né, na sua própria obra. Então ele pegou o conto do Lovecraft, pegou toda essa mística, toda essa mitologia, né, do Cthulhu, do Clayton, né, do horror cósmico, das criaturas sobrenaturais que o Lovecraft pensou, né, e transpôs isso em uma história que você ainda vê atitudes racistas, mas que esse não é o ponto central da história, sabe? Não é que a história aconteceu, todas as coisas ruins, porque existiam pretos e pessoas de outras nacionalidades, sabe? Eu pessoalmente prefiro a história do Victor LaValle por causa da narrativa, por causa de como ele desenvolveu a história. Eu acho que os personagens são mais convincentes, eu acho
que o contexto que o Victor LaValle criou é mais convincente. Eu me senti mais à vontade lendo a história dele. Eu também li, nessa edição mesmo da Morro Branco, o conto do Lovecraft. E eu super acho que o Lovecraft tem histórias melhores, né? Não menos xenofóbicas e racistas, infelizmente, mas com narrativas melhores. Esse também foi o primeiro livro do Victor LaValle que eu li, mas ele também tem outro livro lançado pela Morro Branco que se chama Changeling. Então, assim, resumindo, eu acho que super vale a pena você ler A Balada do Black Tom. Não só se você quer ler a história do Victor LaValle, como também se você quer ler a história do Lovecraft, o conto dele, né? Porque assim, eu acho muito legal, muito interessante que você possa fazer essa comparação ali, ao mesmo tempo, entre as duas histórias, né? Porque você pode pegar essa edição e ler as duas, uma seguida da outra, para você ver as diferenças, para você ver a problemática do Lovecraft, para você sentir as duas narrativas. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu a história do Victor LaValle e a história do Lovecraft, né? O Horror em Red Hook e A Balada do Black Tom. E mais uma vez, repito sobre o Clube Tintagel de Literatura, se você ainda não conhece. O link vai estar aqui na descrição para você conhecer e assinar se você quiser. Vale muito a pena, o conteúdo exclusivo é muito interessante. Inclusive, quem falou em live no Instagram, que está disponível lá, sobre A Balada do Black Tom, foi a Enevoada. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu joinha e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, muito obrigada pela sua companhia e chama uma pessoa que ainda não conhece o canal para conhecer e se inscrever também. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!